Estamos na nossa segunda live do ciclo de transição com intenção, onde eu estou fazendo uma série de lives de esquenta, vou dar uma aula de degustação da bússola interna, que é a minha metodologia que eu uso para ajudar as pessoas a criarem um trabalho com significado, com sentido e que se sintam realizadas. Então esse é o intuito dessas lives, que a gente possa buscar mais liberdade, mais autonomia, mais felicidade no trabalho, porque o trabalho e a vida é uma coisa só, né? Não são coisas diferentes. Então hoje eu vou falar sobre mitos e medos para fazer a transição. A gente leva em consideração muita coisa que as pessoas falam e a gente precisa tomar cuidado para a gente conseguir fazer essa transição e se fortalecer nela. Porque muitas vezes a gente acaba levando mais em consideração o que os outros falam do que aquilo que a gente quer fazer. E aí o tempo passa e a gente, no final da vida, fala, bom, mas o que eu fiz com o meu tempo? O que eu fiz da minha vida? E aonde que eu vou parar? Se eu continuar fazendo isso, como é que vai ser? Né? E aí o que acontece é um ataque cardíaco, faz a pessoa acordar e aí ela decide então viver. E como eu não quero que vocês cheguem nesse lugar e que vocês possam fazer essa mudança de olhar o trabalho como uma forma de realizar quem vocês são e também ajudar o outro, eu tô aqui fazendo essas lives. Eu tô aqui para ajudar vocês. Então, para explicar um pouquinho do meu processo, eu queria expor para vocês a minha jornada, né? Eu tô há 13 anos nessa busca de propósito, de realização, de satisfação profissional. 13 anos atrás eu fui bem-sucedida, eu tive o dinheiro, o status, a fama, o glamour, tudo que todo mundo fala que a gente tem que ter na sociedade, né? Eu tive. E, aliás, isso foi 16 anos atrás já. E aí eu cheguei num lugar onde eu usava o dinheiro que eu ganhava para simplesmente tentar satisfazer um vazio enorme que estava dentro de mim. E eu percebi que o dinheiro, a quantia que fosse, não ia me agradar. Na época eu tinha ganhado em torno de 1 milhão e aquilo foi tudo embora do mesmo jeito que chegou com rapidez, foi embora com rapidez. Porque eu simplesmente torrei esse dinheiro tentando me sentir plena, satisfeita, segura, feliz, e aquilo não adiantava de nada. Eu estava extremamente deprimida, eu estava muito sem lugar, sem saber o que fazer, o que era importante para mim. E eu era modelo nessa época. E ali começou o meu questionamento, né? Se eu estava na época no colégio e eu tinha que me formar na faculdade, quer dizer, no terceiro ano, no colegial, e fazer uma tese sobre alguma coisa. E eu fiz sobre como o leite faz mal para o ser humano, leite de vaca. 2 meses depois, se vocês tiverem perguntas, vocês vão me fazendo aqui, tá? 2 meses depois, eu fiz um comercial, uma campanha asiática de leite. E eu estava até nos metrôs, assim. Tava eu lá falando, beba leite, é a coisa mais incrível que existe. E enquanto eu estava fazendo o comercial, eu estava bebendo aquele leite numa latinha vazia, porque eu não bebia leite. Primeiro, porque eu era intolerante. Segundo, porque eu vi o quanto fazia mal. Só que a donzela estava lá vendendo leite. E aí eu percebi
ali, assim, a tamanha incoerência de ser paga para fazer uma coisa que eu não acredito. E isso acontece muito. A gente vive esse lugar de, o trabalho é descolado da vida, ou, eu faço isso porque eu tenho que ganhar dinheiro e aí depois eu faço diferente na minha vida pessoal. E não funciona dessa forma. A gente precisa estar mais alinhado, né? E foi ali o meu primeiro momento de aquele momento que eu falei, nossa, eu preciso mudar a minha forma de estar no mundo, de prestar serviços, de me colocar, porque eu não tô sendo coerente com o que eu acredito. E ali eu comecei a minha busca por um propósito, por mais consciência. E nesse processo eu fui entendendo aonde que tem propósito, aonde eu acho um trabalho que me satisfaça, que me realize. E na época eu também não sabia quais eram os meus talentos, eu não sabia que realidade que eu queria construir, que futuro que eu queria ajudar a colaborar para existir. E a minha caminhada começou assim. Depois eu fui fazer eventos, trabalhei bastante com eventos sociais, corporativos, até uma hora que de novo eu falei, não é isso, eu preciso fazer alguma coisa que tenha ainda mais sentido. E fui trabalhar com eventos de educação, de desenvolvimento humano. E aí eu descobri que ali era o que eu queria. Na verdade, não era fazer o evento, que aí era uma transição de mudança de habilidades. E aí eu percebi que eu queria era desenvolver as pessoas, mas na época eu não conhecia isso não fazia parte do meu universo. E aí eu consegui entender, de novo, assim, quando a gente está fazendo uma transição e a gente quer mudar de área, tem um processo de aprendizagem que a gente precisa ganhar experiência e conhecimento numa área totalmente nova. Então, como usar as suas habilidades pontes, ou seja, as habilidades que você tem, como ponte para você chegar na área que você quer. E aí que eu fiz isso, eu usei as minhas habilidades de gestão de projetos, que eu fiz pós em gestão de projetos, em eventos, em comunicação, para pessoas que davam workshops de desenvolvimento humano. E eu fui entender quais eram os cursos que elas faziam para poder trabalhar ajudando pessoas, que era o que eu queria fazer, só que eu não sabia que tipo de cursos que eu tinha que fazer. E aí, enquanto eu ia me formando, eu também estava já trabalhando na área que eu queria atuar, só que numa outra função. E aí, com o tempo, a partir do momento que eu fui me formando, eu fui trabalhando com o que eu queria. Nesse processo, eu fiz formação de coaching, fiz uma formação de 4 anos de resgate biográfico. Então, hoje eu trabalho te ajudando a entender o que você precisa mudar a partir da sua própria história. Fiz facilitação de grupos, tudo baseado na antroposofia. Para quem não conhece, super indico, que é a minha base do meu trabalho, né? Então, olho para o ser humano a partir desse olhar da antroposofia. E aí, com isso, eu fui vendo a importância de testar. Aí eu cofundei uma escola de empreendedorismo através do autoconhecimento. E aí, depois de me sentir segura, aí eu decidi alçar voos solos e criei o programa Travessia, onde eu aprofundo esse processo de transição com as pessoas. Que já passou por 14 turmas e o programa existe desde 2014. Enfim, tô contando tudo isso para vocês porque eu passei por um processo que eu chamo de um plano de experimentação. Para mim, a transição passa por esse plano, que antes de você decidir dar aquele próximo passo, experimentar os passos
anteriores a um ponto definitivo, né? Então é tornar esse processo mais leve, porque a gente precisa fazer para ter consciência do que a gente quer e não só planejar, né? Então esse processo de viver em beta, que é um conceito que eu gosto muito, que é você, assim como as startups usam, né, esse termo beta, onde você acaba testando uma coisa nova, mas que ainda não está no seu modelo completo. Eu acredito que a vida também é assim. Quando a gente passa a nos colocarmos como aprendizes o tempo inteiro e que a gente pode viver em beta, ou seja, a gente está sempre em fase de teste e nada está escrito em pedra, a gente consegue agir com mais facilidade, a gente fica menos paralisada. Porque sempre tem a possibilidade de mudar. E a gente acha que fazer uma transição, esse é o primeiro mito que eu queria falar para vocês, que fazer a transição tá escrito em pedra o próximo passo e que você não pode errar, porque senão a sua carreira acabou. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque não tem como a gente fazer essa transição sem experimentar. E sempre o mercado está aí, a gente pode voltar. E isso acontece às vezes. E tá tudo bem. A chave para conciliar, me explica melhor, Adri. Trazer leveza. Então, viver em estado de beta, viver a vida em beta, nos traz a leveza de poder errar e acertar com o tempo e não de uma vez, né? Aliás, o que é acertar, né? Então eu vou trazer alguns mitos aqui que eu acho importante olhar. Mas só para terminar que esse processo, esse plano de experimentação que eu estava falando, ele passou por mim. Então eu saí lá da época que eu era modelo e fui trabalhar com eventos. Eu fui me formar como gestora de eventos, fiz gestão de projetos, trabalhei com comunicação. E aí, com isso, eu fui fazer eventos no país inteiro. De lá, eu empreendi. E depois de empreender, eu trabalhei com grandes empresas, fazendo gestão da mudança, da cultura da organização. E depois eu fiz o voo solo. Por que eu estou falando isso? Eu dei vários passos para eu conseguir chegar aonde eu estou hoje. E onde eu estou hoje ainda é um estado beta do que eu quero chegar. Então, todos esses passos, eles fazem parte de uma longa jornada e de um sonho muito maior. Só que se eu ficasse só olhando para o meu sonho lá na frente, que é me tornar uma pessoa autossuficiente, apesar da interdependência, conseguir ajudar as pessoas a olharem para a vida, não só a partir do resgate biográfico, como também a partir da arte-terapia e das plantas, da observação das plantas, num espaço mágico da natureza, que esse é o meu sonho lá na frente, de ter um espaço de convivência e de trocas e tudo, eu precisei galgar um caminho vou precisar ainda galgar um caminho para isso. Então, para quem não conhece a Casa Core é o meu espaço, é uma comunidade de mulheres que se fortalecem nesse processo de se tornar mais livre, mais autônoma, mais realizada, e acontecem cursos. Mas ela hoje é uma sala. Esse meu sonho de fazer esse espaço é no interior de São Paulo, é num espaço de retiro. Só que a Casa Core, ela é o meu protótipo desse espaço maior. Então, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que a gente sempre precisa fatiar o sonho.
A gente sempre precisa entender como que a gente vive a essência do que a gente quer lá na frente, hoje, de forma que a gente entregue valor para os outros e a gente aprende o que a gente precisa desenvolver para melhorar o que a gente está vivendo e no futuro conseguir criar aquilo que a gente quer. Então todos esses passos que eu dei eram pontos finais, só que também eram partes do quebra-cabeça maior, ou são, né? Enfim. Então, queria trazer isso para vocês. Tô vendo aqui os comentários. Bom, vamos lá. Mitos, né? Fazer o bem e ganhar dinheiro são antagônicos. A gente vive isso, né? Ou eu ganho dinheiro, ou eu vou trabalhar em ONG e ser feliz. E viver de voluntário. Não é assim, né? A gente está agora num momento da humanidade, olhando para o todo, em que a nossa tarefa da humanidade é a integração das coisas. A gente, apesar de viver um mundo dual, é a gente conseguir enxergar que a gente pode os dois. A questão é como, né? Então, não precisa ter medo de ganhar dinheiro. E também não precisa achar que dá para sobreviver de propósito. A gente precisa dos dois. A gente precisa se realizar e também ter o que comer. E não só ter o que comer, viver o estilo de vida que a gente quer, né? E então, na minha perspectiva, a tendência é a gente sair das ONGs. Isso eu já vejo acontecendo já faz 10 anos. Então, o terceiro setor tem propósito e o segundo setor tem dinheiro. E aí nasceu, uns 10 anos atrás, o setor 2,5. O setor 2,5 é o setor que se propõe a ter propósito e lucro ao mesmo tempo. Então, já tem empresas que a gente pode chamar de empresas B, né? Depois você pode dar uma pesquisada aí, tem até uns selos de organizações que vivem nesse setor 2,5. Só que, no meu olhar, a tendência é que todas as empresas vão precisar colocar o propósito acima do lucro para poder sobreviver no mercado. Por que eu estou falando isso? Se a gente continuar vivendo o caos que a gente vive das organizações se proporem a olhar para o lucro acima do propósito e a gente não conseguir chegar num lugar que seja benéfico para a sociedade como um todo, aonde que a gente vai parar? Como vai ser a vida daqui 50 anos? Pensa nas empresas de fast fashion, por exemplo, que vendem roupas bonitas, porém baratas e de trabalho escravo. Como vai ser se todas elas pensarem dessa forma? Se todas as empresas começarem a colocar o lucro acima do bem-estar do ser humano? E, de novo, pensar no bem-estar do coletivo. A vida no planeta não vai existir, né? A gente vai acabar vivendo com muito mais poluição, muito mais problemas de clima e indo para um lugar de individualismo e não de cuidar do indivíduo, que é bem diferente. Ao invés de seguir um caminho altruísta, a gente vai seguir um caminho do ego e do egoísmo, né? Então, fazer o bem e ganhar o dinheiro são extremamente necessários para conseguir sobreviver no mercado. Não só no coletivo, como a partir do indivíduo. Então, todo trabalho tem que
ajudar o coletivo a evoluir. Não tem como a gente fazer simplesmente por nós mesmos. A gente precisa fazer um trabalho que contribua para o coletivo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é, o teu propósito, escuta bem, o teu propósito e o meu propósito são diferentes. Só que o seu propósito junto com o meu propósito contribui para evoluir o todo. Então a gente precisa ocupar esse lugar de compreender que o nosso propósito como indivíduo contribui para o propósito do todo, que é evoluir, que é aprender, que é amar, que é o ser humano desenvolver a consciência e a gente conseguir compreender que é possível criar um mundo com mais liberdade, mais justiça, mais igualdade e mais fraternidade. Então o Steiner ele coloca que o mundo que a gente deveria querer criar, a sociedade que a gente deveria criar é uma sociedade onde todas as pessoas são livres para pensar e culturalmente são livres para terem as suas próprias crenças, que a gente possa ser igual nos direitos, ou seja, no âmbito jurídico todo mundo tem os mesmos direitos e isso não existe ainda, e que no âmbito econômico exista uma real fraternidade, ou seja, tem para todo mundo, tem o que a gente precisa, a hora que a gente precisa. Hoje a gente vive ainda um lugar de acúmulo. Eu preciso guardar porque depois não vai ter para mim. Por isso que a gente acaba vivendo sobre o medo de não ganhar dinheiro. Mas esse é um mito. É possível sim você ganhar dinheiro e trabalhar com propósito. Outro mito. Empreender é para poucos. Não. Empreender é para todos. Empreender é um estilo de vida. Mais do que um estilo de vida, é uma característica de quem quer ser protagonista da própria vida. E aí, o que eu quero dizer com empreender é no sentido mais amplo da palavra, onde você vai ser criadora da realidade que você quer viver. Então, vou dar um exemplo aqui. Alguém que trabalha nas organizações e decide que ela quer pleitear uma vaga, ela trabalha numa organização aqui no Brasil e ela quer trabalhar na mesma organização, só que no Canadá. Ela vai, se inscreve para fazer parte do processo seletivo para entrar nas vagas lá do Canadá. Ela, apesar de estar nas organizações, ela fez essa escolha por consciência própria. Ela que decidiu isso. Não foi a empresa que falou, olha, agora, querendo ou não, você tem que ir para o Canadá. Ou seja, ela tomou as decisões por si. Isso é empreender. Empreender é você tomar a vida nas próprias mãos, é você decidir o que você quer e bancar as responsabilidades que vêm com a decisão que você toma. Então, tem uma frase que eu gostei da Mariana Carvalho, que é uma pessoa que tem uma escola no Rio de Janeiro, que ela falou: entre o sonho e a materialização, há o trabalho que precisamos empreender. Então, é você conseguir empreender o trabalho que você quer, não necessariamente empreender um negócio, mas sim a oportunidade que você quer ter para você conseguir realizar os seus sonhos e viver o estilo de vida que você quer. Então, empreender é para todos. Empreender para poucos é um mito. Outro mito. Ter um cargo e ser CLT é sinônimo de felicidade. Quem vive esse daí?
vai falando aqui para mim. Ter um cargo e ser CLT, na verdade, é algo que representa uma coisa que te torna feliz. Mas o cargo e o formato CLT não são coisas que são pré-requisitos para você ser feliz. Esse é mais um mito que a gente acaba acreditando, porque nós fomos criados. Hoje a nossa geração foi criada por pessoas que viviam com base na segurança, precisavam se sentir seguras e que o único jeito de se sentir seguras era por esse modelo. Mas a felicidade vem de dentro, não do formato nem do cargo, né? Então, nenhum tipo de formato de trabalho vai te trazer a felicidade. Não é necessariamente sendo autônoma que isso vai acontecer. Nossos passarinhos hoje estão... Então, é o que cada cargo ou formato representa para você que vai fazer a diferença. O cargo... quando a gente fala, nossa, eu queria ter aquela promoção, eu queria conseguir galgar um caminho na empresa. O cargo, ele faz parte de uma estrutura hierárquica, uma estrutura de poder. Uma função faz parte de uma estrutura horizontal, baseada no propósito. Então, o cargo é diferente da sua função. A sua função ela tá junto com outras pessoas que têm outras funções para chegar num mesmo objetivo, num mesmo propósito. O cargo tá baseada no comando e no controle e faz a gente apostar ou viver numa hierarquia de poder. Eu sou uma CLT e hoje a minha vida é a partir do que faço externamente, com esses valores que ganho na organização. Então, a gente acaba vivendo a vida fora dela, né? Se a gente gasta a maior parte do nosso tempo trabalhando, é muito importante que seu trabalho faça parte do que você acredita e da forma que você acredita. E não que seja um meio de financiamento para você viver a vida. Porque você vive em torno de 80 mil horas trabalhando. É muito tempo de vida só para pagar conta. Não tem condições de fazer isso. Outra coisa aí. O CLT, quando eu falo de sinônimo de felicidade, a gente entra num lugar, apesar da maior parte das pessoas não terem um termo de exclusividade, quem é CLT se sente como exclusiva e, portanto, acaba recebendo dinheiro de apenas uma fonte. E aí é muito mais difícil sair porque essa fonte vai secar e aí você vai ficar sem aquele dinheiro para sustentar o seu estilo de vida. Então, é muito importante pulverizar suas fontes de renda, que isso vai fazer toda a diferença para você não ter que depender de nenhuma fonte específica para viver a vida que você quer. Você não se sente presa dessa forma. Bom, então a felicidade, ela tá muito mais atrelada a você se sentir útil perante as pessoas e conseguir fazer a diferença na vida de alguém do que no cargo que você está, no formato de trabalho que você exerce. E além disso, a felicidade também é você conseguir realizar aquilo que você deseja para o seu estilo de vida, né? Mas que não sejam só coisas materiais. Então, é muito importante que
a gente entenda que cargo e CLT não são sinônimos de felicidade. Cargo e CLT são sinônimos de formatos que podem, sim ou não, te levar a realizar os seus sonhos, tá? Porque trabalho fixo, aí é um outro mito. Trabalho fixo é sinônimo de tranquilidade financeira. Essa é um mito e tanto. Por que eu tô falando isso? Você pode achar que você tem uma tranquilidade financeira, mas isso é a curto prazo. Porque se o seu chefe teve uma questão com você ou vai precisar ter um corte na empresa, você pode ser mandado embora qualquer dia, qualquer hora, e isso não está sobre o seu controle. Então, o trabalho fixo é sinônimo de uma falsa segurança. A gente tem que tomar muito cuidado, porque na verdade a única coisa que faz a gente, que nos traz uma segurança e uma liberdade, está dentro de nós. Então, ancorando na nossa segurança interna, em ser quem a gente é, e criar um mix de serviços que a gente pode prestar para outras empresas e pessoas, é o que pode nos trazer uma verdadeira segurança. Porque aí você está ancorada em você, na sua segurança e nas suas escolhas, e não atribuindo essa função para o seu chefe, para a empresa que você é contratada. Então, o trabalho, ele é uma forma, na verdade, de você conseguir atuar para realizar a sua missão. E é aí que deveria estar ancorado a sua segurança, não no formato e na segurança financeira pelo formato. A segurança financeira é uma coisa importante. Eu também valorizo isso. Eu valorizo isso e eu preciso achar formas de fazer isso a partir de quem eu sou e não do que eu exerço e das minhas habilidades entregues apenas para uma pessoa. Quando eu ofereço as minhas habilidades para algumas pessoas ou algumas organizações, eu passo a pulverizar a minha fonte de renda e eu passo a ter mais controle sobre isso do que uma empresa que está me contratando. Então, tranquilidade financeira não vem com um trabalho fixo. Vem com a pulverização de fonte de renda. Um outro mito: não troque estabilidade ou conhecimento pelo desconhecido. As pessoas começam a falar assim: mas é louca, você tem um trabalho ótimo, que você já é reconhecida numa empresa super legal. Só que você internamente tá lá falando: nossa, mas eu não gosto do que eu faço, ou eu até gosto, mas eu não gosto do lugar que eu trabalho, as pessoas com quem eu interajo. Mas aí vem aquelas vozes fantasmas que falam: nossa, será que eu vou trocar o certo pelo incerto? Por quê? Por que eu vou fazer isso? E aí a pergunta que eu te faço aqui é: você tem medo do quê? Você tem medo de não viver a vida que você quer para se sentir realizada? Ou você tem mais medo de continuar vivendo uma vida medíocre? Porque o conhecido não está te satisfazendo, não está te realizando. E provavelmente pode te fazer adoecer se você continuar dessa forma. Só que esse também é um desconhecido, né?
o desconhecido do fundo do poço, de você continuar atuando aonde você atua, de um jeito que você não gosta, também é um lugar desconhecido. Então, começa a mudar os parâmetros aqui, né? O que é conhecido, o que é desconhecido? O que é que você quer que seja algo que você deseja para você e que você está apto a viver? Um outro risco que a gente corre nesse mesmo mito, né, de não se troca a estabilidade ou conhecido pelo desconhecido, é o medo do risco. Que risco? Que risco que você vai estar correndo de continuar no mesmo lugar que você está? Se você continuar no lugar que você está, daqui 5 anos, como vai ser a tua vida? Que vida que você vai estar vivendo? É um risco também. E a gente fica falando, eu tenho um risco, eu tenho medo do desconhecido, porque eu tenho medo de me arriscar. Mas você está arriscando a tua própria vida continuando no lugar que você está, se está tão desconfortável. Agora, se não está tão desconfortável, é porque não está doendo tanto o suficiente para você mudar. E tá tudo bem. E tá tudo certo. Se tá bom para você, tá tudo bem, não precisa arriscar. A questão é, se você tá incomodada, não arriscar é também se arriscar. Porque você não se mexer é também correr o risco de uma outra coisa que você nem previa, né? Quem tem medo aí desse arriscar, de continuar no mesmo lugar? Vamos lá, um outro medo dentro desse mito ainda. O medo de diminuir o padrão de vida, né? Eu quero fazer a transição, mas eu preciso ter a mesma quantia de dinheiro para sustentar meu estilo de vida. Ok, mas o que é que vale mais? O seu estilo de vida atual ou a sua... Peraí, que agora eu me perdi aqui. O que vale mais? O seu estilo de vida atual ou o seu sonho? Por que eu tô falando isso? A gente precisa, sim, conseguir otimizar os nossos recursos e fazer caminhos diferentes para chegar onde a gente quer, né? Eu falei disso ontem com vocês. Então, aliás, quem não tá no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, no link da bio, que eu mando resumos, mando esquemas e coisas lá no grupo também, que aí é um lugar mais de aprofundamento do que a gente fala. Então, o que é descartável do seu estilo de vida? O que é que você pode olhar e tirar, ou seja, deixar o seu orçamento mais enxuto para você conseguir realizar os seus sonhos? O que é essencial do seu estilo de vida? Então, eu já vou falar dessas coisas que vocês estão falando aí. É importante você conseguir focar os seus recursos para chegar onde você quer. E não só ficar vivendo uma vida que você vem vivendo no piloto automático, né? E o medo de perder o patrimônio também vem nesse processo. Então, é importante que você faça um planejamento financeiro para isso. O que eu quero dizer? Não é em 2, 3, 4, 6 meses que você vai ganhar a mesma coisa que você ganha hoje. É um processo. Porque você vai estar construindo a sua reputação do zero, porque você sempre teve um sobrenome da empresa que você trabalha. E precisa ter tempo, energia, foco, consistência, persistência para chegar onde você quer. Não adianta achar que isso vai acontecer da noite para o dia.
Se você conseguir em 2 anos chegar onde você está hoje, você está no lucro. Porque você demorou quantos anos entre faculdade, toda a experiência de trabalho que você teve para chegar onde você está. E aí, de repente, fazer uma mudança e querer chegar exatamente no mesmo lugar que você está em 6 meses, não vai ser assim, né? E precisa trabalhar bastante se você quer que seja mais rápido. Não tô falando que você vai ter que se matar de trabalhar para conseguir. Não, mas você vai ter que fazer o esforço que as pessoas que criaram as empresas que vocês trabalham fizeram para ela existir, para ela se tornar robusta, né? Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Você é a CEO da empresa mais importante, que é a tua vida. E a sua vida precisa entender, né? Se você é a CEO, você precisa entender qual é a sua visão. Daqui 5 anos, aonde você quer chegar? Como você vai chegar lá? Ou seja, quais são os seus valores? E qual é o problema que você quer resolver das pessoas que você está se propondo nessa eu presa? Ou seja, quem mais quer resolver esse problema? Ou que outras organizações estão resolvendo esse problema e eu posso prestar serviço para elas e, portanto, elas podem ser contratadas na minha empresa que se chama Vida. E aí você passa a ser a CEO dessa empresa mais importante que existe. Você é quem contrata as empresas nas quais você trabalha. Você é quem questiona se a empresa que você trabalha está alinhada com o que você quer. E não é a empresa que te contrata que faz esse papel. Você tem que ver se está alinhada com os seus valores. Não ela. Ela quer mais é saber se você tem as habilidades para ajudar ela a chegar onde ela quer. Mas você sabe se aonde ela quer chegar é onde você quer chegar? Saia da ancoragem da carreira baseada no formato, nos talentos, e entre num outro olhar ancorando a tua carreira no teu propósito e não no formato. Bom, olhando aqui para o que vocês escreveram, vocês têm dificuldade de focar em habilidades, em escolher as áreas, e isso faz parte do processo. A principal dificuldade hoje em dia é decidir. Porque quando a gente decide, a gente perde alguma coisa. E a gente precisa saber lidar com isso. E aí, quando a gente decide, também a gente ganha uma coisa, que é o ônus do bônus da decisão que a gente está tomando. E aí a gente fica na berlinda porque a gente não quer decidir, porque a gente quer tudo. Porque a gente acha que se a gente decidir, a gente vai perder tudo e a gente não fica com nada. Mas a verdade é que você fica no limbo. E você não vai ter a oportunidade de tornar qualquer coisa que você escolha robusta. Porque você quer sustentar tudo e tudo não existe, não dá pra gente sustentar tudo. Agora, dá sim para você usar todas as suas habilidades a serviço de um mesmo propósito. E o propósito está alinhado com os problemas que você quer contribuir para sanar das pessoas através das suas habilidades. Então, entender qual é o problema que você quer resolver e quem você quer ajudar a sanar o problema é essencial para você entender qual habilidade você quer colocar a serviço dela e qual é o formato que vai ajudar ela, tá? Tenho receio de a segurança de certo mensal ser trocada pelo incerto mensal e ainda ser abalada pelos sentimentos tóxicos e problemas familiares e isso mexer na minha autoestima. Total, super entendo, também passei por isso e eu vou falar uma coisa. Um outro mito aqui. Quem faz uma coisa muito diferente é taxada de louco.
E aí a gente fica com medo, porque a gente não quer ser excluída, a gente quer ser amada e aceita pelas pessoas que estão à nossa volta. E aí vem esses sentimentos tóxicos que a gente acaba mesmo pegando pra gente, do tipo, eu que sou a louca, eu aqui não deveria estar pensando sobre isso, e aí a gente se auto-sabota nesse lugar que nos intoxica, né? Então, se você tá vivendo esse lugar, né, de se submeter ao que os outros pensam, vou te dar 2 dicas. Falta de apoio faz você viver nesse lugar tóxico. Então, quem são as pessoas que também valorizam as mesmas coisas que você? Como que você cria o que eu chamo de um cinto de calor ou uma bolha que te blinda dessas pessoas tóxicas, que muitas vezes são inclusive da nossa família, mas que vai nos ajudar a impulsionar para chegar onde a gente quer. E nesse momento de individuação e de tomar consciência, muitas vezes a gente se sente sozinha nos ambientes que a gente está. E aí você tem que achar pessoas que também estão em transição, que também valorizam as mesmas coisas que você e que, de alguma forma, outras que estejam um pouco mais para frente, que pode te ajudar nesse processo. Porque aí você começa a estar dentro de um grupo que pode te ajudar a chegar onde você quer. E aí você não se sente sozinha nesse processo. E aí você pensa, outra coisa, medo da opinião das pessoas que estão à sua volta. É muito importante você se munir de opiniões que são realmente valiosas para você, do que ficar à mercê de qualquer comentário de quem você ama. Porque apesar de você amar a pessoa, a forma que ela leva a vida não condiz muitas vezes com o que você valoriza. E aí eu te pergunto, você quer ser aceita por quem? Você quer conseguir fazer isso como? Porque se você quer ser apenas aceita pelo outro e não levar você em consideração, você certamente vai viver de forma mais tóxica e não vai contribuir para a sua jornada. Então, o pedido aqui é uma mudança de mindset. É quebrar mitos e transformar em oportunidades para vocês conseguirem chegar onde vocês querem. É isso que vai ajudar vocês. E então, um lado de nós quer controle, estabilidade, previsibilidade, segurança para chegar onde a gente quer, mas o extremo disso não dá espaço para emergir o novo. Não dá a oportunidade para você conseguir criar novos caminhos para chegar em lugares diferentes. Se você continuar vivendo desse lugar, não vai chegar num lugar que te realiza necessariamente, porque você já está vivendo dessa forma há pelo menos 10 anos. E aí, se você vive baseada só na previsibilidade, na estabilidade, na segurança, a criação não vai vir e você vai viver com rigidez e, de novo, você vai se tornar aquela terra seca que está lá e não podendo florescer. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, de mitos, porque aí eu deixo uma frase para vocês. Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis. Entretanto, são difíceis porque não ousamos empreender. Essa frase é do Sêneca. Então, a gente precisa ter coragem para ser nós mesmas. E dessa forma fazer o que precisa para conseguir expor quem você é, apesar do julgamento de outros. Ache a sua turma, a sua tribo. E se você quiser, tô cheio de gente à minha volta que tá nesse lugar. E aí, assim, a gente consegue se unir e se fortalecer. Um lugar para começar isso, se identificar com pessoas da mesma jornada, é lá no grupo do WhatsApp. Você vai ver que tem gente do mesmo lugar que você, que está passando pelas mesmas coisas e
e a gente precisa se fortalecer nesse processo, tá? Então é isso por hoje. Daqui a pouco vou abrir o grupo do WhatsApp pra gente bater um papo e consigo, no final do dia, mandar o resumo da live pra vocês. Agora aproveitem e tira uma foto aqui da live, posta lá no Stories, porque todo dia quem fizer isso e me marcar vai estar concorrendo a uma sessão de atenção plena para eu te ajudar a te apoiar nesse processo de transição de forma individual, tá bom? Então, façam isso para que a gente possa compartilhar com o máximo de pessoas esse ciclo de transição com intenção, que eu quero contribuir com o que eu aprendi e que eu gostaria que as pessoas ganhassem nesse processo de mudança, para a gente criar um trabalho com significado e a realidade possível para se viver, tá? Quero ajudar o máximo de pessoas até quarta-feira nesse ciclo intensivo de lives esquentas e depois um conteúdo mais profundo para vocês, tá? Então, por favor, marquem aí eu nos stories que vocês fizerem, tá bom? Um grande beijo para vocês e vejo vocês lá no grupo do WhatsApp agora. Um beijo!